Olá, turma, boa noite. Hoje é terça-feira, é o nosso dia da nossa aula presencial na faculdade, mas de acordo com a programação da Uniplac, nós ainda estamos na quarentena, né? Então, portanto, a gente vai dar continuidade às nossas aulas que seriam presenciais, nós vamos fazer por videoaula. A aula de hoje, nós vamos estar falando do sistema complemento. Eu vou disponibilizar depois para vocês uma matéria para vocês terem via e-mail, porque na terça-feira que vem, essa aula de hoje, sistema complemento, mais as imunoglobulinas, eu vou fazer uma prova, né, online, que vocês vão responder dentro do Google Class. Mas durante a semana eu vou estar passando como é que vai ser isso. Por quê? Porque segundo até onde o Alexandre tem falado com a gente, assim, esse material que nós estamos disponibilizando para vocês, isso aí vai valer como aula, tá? É atividade, aula. Sinto que a participação está sendo muito ruim, está fraca, não deveria ser assim. Hoje é dia de aula, é dia de aula. Ninguém tem me feito perguntas. Na aula de imunoglobulinas eu dei uns 3 ou 4 deslizes, ninguém veio me questionar a respeito. Eu vou deixar para ver se vocês realmente sabem onde é que eu errei na minha explanação. Né? Não foi proposital, eu errei depois fiquei pensando, pô, mas eu falei uma besteira. E essa besteira passou para vocês. Então não é, eu não vou falar agora, tá? Porque se vocês olharem, vocês vão notar. Uma delas eu até posso falar. Eu falei na toxoplasmose, eu falei o vírus, não é, vírus não é, toxoplasma não é vírus, né? Mas o resto que eu tinha falado tá certo. Então olha só, nós temos a aula de complemento hoje, a aula de imunoglobulinas que nós já falamos na semana passada, e vocês têm tempo. E gostaria então de fazer um teste a respeito dessas duas aulas na próxima terça-feira. Aqueles questionários que eu mandei para vocês, dois questionários, questionário 1 e o questionário 2, no primeiro dia de aula presencial. No primeiro dia de aula presencial, vocês vão me apresentar eles. Isso vai valer nota, juntamente com esse nosso teste. Com relação a aulas de laboratório, pelo que o Alexandre também me falou, o prof. Alexandre, que a aula de laboratório nós vamos dar todas elas. Né? Então nós vamos dar as teóricas, nós vamos dar aqui, e os laboratórios nós vamos dar no laboratório. Algumas aulas teóricas serão teóricas práticas, e algumas outras aulas estarei eu e o Alexandre conversando com vocês. Tá? Meus canais continuam abertos, tanto meu telefone, meu celular, né? Vocês têm ali o celular e pelo e-mail a respeito disso. Vocês podem a qualquer momento, né, vocês estarem falando, perguntando para mim. Todas as terças-feiras nesse horário eu estarei à disposição de vocês. Então, a qualquer momento, numa terça-feira, no horário de aula, eu estou à disposição para tirar dúvidas a respeito daquilo que a gente passou para vocês, ok? Então vamos começar com o sistema complemento. O sistema complemento ele é meio chatinho. Ele não é uma coisa assim muito simples de a gente estar falando, tá? Ele é muito chatinho, mas precisa que vocês também olhem, né, num livro, olhem na internet a respeito do sistema complemento. Essa linha eu já mostrei para vocês. Essa lâmina aqui eu já mostrei para vocês. Da nossa resposta imune inata e da resposta imune adquirida, né, que são as primeiras linhas de defesa. Então veja onde é que o complemento faz parte. Ele faz parte dessa segunda linha de combate da resposta inespecífica da nossa imunidade inata. Então nós já vimos as barreiras naturais, a pele, mucosa, as secreções, as flora, o peristaltismo, essas coisas eu já falei para vocês. As células fagocitárias, as substâncias antimicrobianas, as temperaturas altas, porque bactérias e vírus não gostam de temperatura alta, a gente falou para vocês. E depois nós falamos também da resposta inespecífica, que seria a nossa terceira linha de combate, que são os nossos anticorpos e a nossa resposta imune celular. Isso eu também já falei para vocês.
E faltou aqui nós fazermos o complemento. Então, o complemento ele faz parte dessa linha, que é a nossa segunda linha de defesa, da imunidade inata. Uma outra situação assim que é bastante importante quando a gente está estudando o complemento, que ele também faz parte das nossas citocinas da inflamação. Ele não é que ele faz parte das citocinas. As citocinas, no processo inflamatório, o sistema complemento ele faz isso. Então, o complemento ele também participa ativamente da resposta inflamatória. Então, são duas situações bastante importantes que vamos ver na aula de hoje. Então, o que é o sistema complemento? O sistema complemento, até o nome já está dizendo complemento, ele vem na realidade complementar as ações das imunoglobulinas, principalmente de duas imunoglobulinas que eu falava para vocês. Olhe, preste atenção nessas duas imunoglobulinas que elas são importantes, porque elas fixam o complemento. Tá? Lembro delas? Quais são essas duas imunoglobulinas que fixam o complemento? São duas só, chamada de IgG e de IgM. Então, a imunoglobulina G e a imunoglobulina M, desses 5 imunoglobulinas, são as duas que fixam o complemento. E o que são esses complementos? O complemento são proteínas, são mais de 25 proteínas plasmáticas que elas circulam livremente no nosso sangue e quando há uma resposta inflamatória, quando há uma ativação dessas proteínas do complemento, elas fazem como se fosse uma reação de cascata e elas começam então a se depositar sobre uma célula ou uma bactéria, como nós estamos vendo aqui uma célula. E no final disso, quando todo o complemento está aderido a essa célula, faz-se uma ruptura na célula. Então, ela faz uma lise celular. Se nós voltarmos aqui um pouquinho, então, vamos aqui, ó, pertence ao sistema imuninato e ela é importante na imunidade inata da inflamação, né? Na inflamação, ela faz parte do processo inflamatório. Ações biológicas que o nosso complemento faz. Então, ele participa do que nós chamamos de opsonização do micro-organismo. Tá? Uma opsonização. Aqui nós temos uma figura aqui, ó, e que nós vemos as imunoglobulinas fixando um antígeno. E aqui nós temos aqui, ó, um receptor pro C3 aqui no caso, que ele é um receptor do complemento. E o que eles fazem? Aquelas bactérias que nós não conseguimos fagocitar, que o nosso organismo não consegue fagocitar as nossas células de defesa, elas fazem uma opsonização, elas se depositam sobre a bactéria e essa opsonização vai resultar depois numa lise celular, destruição de uma célula. Então elas fazem lise celular e elas fazem uma opsonização do micro-organismo. Opsonizar, tornar esse micro-organismo mais reconhecível pelas nossas células fagocitárias. Eles têm duas frações do complemento, que eles são em torno de 25 dessas frações, que são chamadas de frações do complemento, que elas atraem para o local da infecção as células fagocitárias, né? C3 e C5, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então aqui nós temos também uma bactéria, né? Uma bactéria sendo opsonizada. Então, consequentemente, ela ajuda a ser fagocitada. Então, ela se liga a uma célula e essa célula vai ser fagocitada pelas células de defesa do nosso organismo. Aqui nós estamos vendo aqui o final, né, dessa ação do complemento. O objetivo dele é formar sobre a membrana, né, uma célula, né, ou bacteriana ou uma célula nossa, fazer com que haja furos na célula. Ó. Então, o complexo de ataque à membrana, que é esse MAC, fazendo furos na célula. Consequentemente, aquela bactéria vai morrer. Mas se fosse uma célula humana, ela ia também sofrer danos, né? Porque ela vai fazer esse influxo dos fluidos que tem nessa célula e eles vão sair. Então, o resultado final da cascata do complemento é essa.
né? É o influxo de fluidos dessas células. O sistema complemento, ele é caracterizado por essas proteínas plasmáticas, né? Que elas estão inativas e que elas desencadeiam uma reação de cascata, isso sequencial, resultando na formação de um poro transmembrânico que alise ao agente infeccioso. Então, bactérias e fungos, né? À medida que esses componentes são quebrados ou clivados, eles adquirem uma atividade proteolítica, ele tem uma atividade enzimática, né? Ativando então o complemento. O complemento, o sistema complemento, ele tem 3 vias de ação. Então tem 3 maneiras que você ativa o complemento. Então, lembrando que esse sistema complemento são proteínas que estão na circulação do sangue e que elas, se não forem ativadas, não causam problema nenhum. Então, nós temos 3 vias de ativação. Uma via chamada via clássica, uma via chamada via da lecitina e outra via chamada de via alternativa. Então, nós temos aqui uma figura mostrando elas, né? A via clássica, a via da lecitina e a via alternativa. Todas elas convergem para um único sistema e esse sistema, uma vez ativado, vai fazer o recrutamento das células inflamatórias, vai fazer uma opsonização dos patógenos, como nós já falamos anteriormente, e, consequentemente, a morte dos patógenos. Quando nós falamos da via clássica, voltando aqui, a via clássica é uma das vias que ativam o sistema complemento. A via clássica ela é ativada quando você tem imunoglobulinas da classe G ou da classe M que se ligaram a esses antígenos, que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um autoantígeno, né? que são aqueles anticorpos que nos atacam, né? Como o lúpus eritematoso sistêmico, por exemplo, que você tem a precipitação dessas imunoglobulinas, o complemento vai ser ativado. Por isso é a via clássica, é a via mais tradicional. É a via em que necessita da atividade e a presença dos anticorpos. E que anticorpos são esses? G ou M. Então, quando essa via é ativada, né, ela é ativada, que essas imunoglobulinas da classe G e da classe M estão sobre um organismo sinalizando, o complemento vem e se liga também. Então aqui nós temos no sistema complemento, nós temos aqui o complemento, ó, que ele tem essa estrutura aqui, esse complexo chamado de complexo C1. Então essa estrutura maior, os cientistas deram o nome de C1K. Esse C1K ele vai se dividir em C1KR e C1S. Então, C1KR e CR, complemento C1K, complemento CR e complemento CS. Não, então, notem aqui, ó, nós temos aqui uma superfície celular, uma membrana celular, e que aqui está os antígenos. O que aconteceu? Se ligou uma imunoglobulina, ó, se ligou uma imunoglobulina aqui e outra imunoglobulina aqui. Que classe de imunoglobulina é essa? Como nós só temos um anticorpo aqui, ó, ele é da classe IgG. Então, se teve um anticorpo da classe IgG e aqui nós temos outro anticorpo da classe IgG, o complemento se liga, né? E qual é a função, então, desse complemento? É destruir essa célula, ajudar o sistema imune a fazer essa defesa inata que nós temos, tá? Superfície celular. Aqui do lado, né? Aqui do lado, nós temos aqui a nossa imunoglobulina, né? Da classe E, G, né? G1, G2, G3, G4, como nós falamos, e tem aqui a fração do complemento. Então é nesse local em que o complemento vai se ligar. Aqui nós já temos uma outra situação, mesma situação da via clássica do complemento. Mas por que essa é diferente da outra? Aqui nós temos a imunoglobulina da classe IgM e aqui nós temos a superfície de uma célula bacteriana. Então veja por que a IgM é a primeira a ser formada. Porque ela consegue, ela tem mais locais
de fixação com o antígeno. E como ela tem mais locais de fixação do antígeno, ela reconhece melhor esse antígeno. Bom, se ela é da classe IgM e ela está sobre a superfície celular, o que vai acontecer? Vai vir essa fração do complemento que nós estamos vendo aqui, ó, aqui da classe IgG. Então precisa duas IgG para fixar o complemento e só uma IgM para fixar o complemento. E nós temos aqui então o complemento se ligando ao anticorpo G ou M sobre uma membrana de uma bactéria. Tá? Aqui dá para a gente ver melhor o sistema complemento, C1K, C1R, que são essas globinas aqui, e C1S está lá do outro lado ali, ó, C1S. Ativação da via clássica. Bom, eu tenho aqui, ó, se ligou o complemento. Então, o complemento se ligou a uma imunoglobulina. À medida em que ele vai sendo fixado, ele vai sendo clivado, que ele está depositado, outras frações do complemento começam a se ligar. Nós aqui não queremos que vocês saibam todo isso aqui, como é que acontece. C1K, C42B, C42B, ninguém quer essa decoreba não. O que nós queremos é que vocês entendam que na via clássica da ativação do complemento, sobre uma superfície celular, seja ela bacteriana ou seja ela uma célula nossa, ela pode, se for imunoglobulina da classe IgM, ativar esse complemento. E o que acontece? Essas outras frações do complemento começam então a depositar-se sobre a parede, né, sobre a membrana celular daquela célula, até provocar isso, ó, MAC, complexo de ataque à membrana celular, que vai fazer um poro transmembrânico. Aqui nós temos uma microfotografia mostrando isso. Aqui nós também temos essa micrografia mostrando isso. Então essa célula vai se romper. O que acontece com isso? Vai morrer então a nossa bactéria. Então, com a ação do complemento, mas as nossas imunoglobulinas, formar-se-á esse complexo de ataque à membrana e vai formar um poro na membrana, consequentemente a nossa célula vai morrer. Então, por isso que nós dissemos que ela tem uma lise celular. Uma lise, uma lesão, uma destruição de uma célula do nosso corpo. Então, na via clássica, nós temos isso. Nós temos a ativação através de uma imunoglobulina, sendo da classe G ou da classe M, fixa complemento. Bom, agora eu tenho uma situação aqui que é um pouco diferente. Nessa situação, eu não tenho a formação de anticorpo. Então, vai ter uma fixação do complemento através de uma via chamada alternativa. Então, houve uma alternativa para que esse complemento ajude as nossas células de defesa a fazer essa lesão celular. E o que precisa para ela fazer isso? Então, ela não requer a ação do complemento, ela não requer a presença de imunoglobulinas. O que ela precisa? Ela precisa de alguns elementos que tem, né, como a lecitina que nós temos na membrana celular de uma bactéria. Essa lecitina que tem na membrana celular de uma célula plasmática, que é a lecitina, ou da manose, que está presente no microorganismo, então, através da ativação da via alternativa da lecitina que nós temos na nossa membrana plasmática, ou da manose que nós temos no nosso microorganismo, elas podem se ligar direto, né? Ela pode se ligar direto, vejo aqui, ó, né? Essas fotografias que nós temos aqui é tirado do livro do Abbas, de imunologia do Abbas. Então aqui nós temos, ó, manose, ela está presente nas células bacterianas. Fixou o complemento. Fixando o complemento, há uma sequência, né? Há uma sequência de ativação e precipitação desses outros fatores do complemento que vai culminar na nossa destruição das nossas células. Então, a manose que está, né,
lecitina ou damanose. Ligadora damanose vai fixar o complemento. Vamos fazer aqui voltar aqui um pouquinho, vamos mostrar a nossa via clássica. Eu tenho aqui embaixo uma célula, né, bacteriana. O que são esses aqui? São os nossos antígenos. Bom, o que está acontecendo agora? Está acontecendo que o meu anticorpo se ligou a esses antígenos. Mas por que ele se ligou? Ora, ele está sinalizando, ele está ajudando as nossas células de defesa a fazer alguma coisa contra essa bactéria, que ela poderá adentrar as minhas células do meu organismo e causar, se ela não fizer isso, o que ela pode causar? Um processo inflamatório, uma infecção. Então, antes que isso ocorra, os nossos anticorpos eles vão neutralizar essa ação. Então, aqui nós temos anticorpo. Viu que tem dois anticorpos? Que classe é eles? IgG. Então, nós precisamos de dois anticorpos da classe IgG para fixar quem? O complemento. Está aí chegando ele, ó. Chegou, se ligou a minhas imunoglobulinas. Uma vez que ele se liga às imunoglobulinas, tanto G ou M, ele vai ativar então o quê? As outras frações do complemento, que são em torno de 9, a se depositar sobre essas células. Veja que nós falamos que são mais de 25 proteínas, mas nós precisamos dessas 9 proteínas para elas fazerem esse ataque à membrana celular. Então começa a depositar, ó, C4A, C2, eles não têm essa sequência assim, eles começam a se depositar sob, né, a nossa membrana celular bacteriana ou as nossas membranas celulares. Com isso, eles formam uma C3 convertase. Essa 3 convertase ela vai fazer com que mais complementos eles venham. E sempre está sendo assim escrito, ó, C4A, C2A, a fração 4 do complemento A. O A ainda ele não está clivado. Uma vez que ele cliva, às vezes vocês vão ver que ele tem um tracinho em cima, ó. Aqui ele formou aqui então C4B, 2B, 3B. Consequentemente, isso ele vai entrar na via comum de todas as vias que tem do complemento e vai fazer o quê? Esse depósito na parede celular, formando então o C3, C4, C5, C6, C7, C8 e o C9. Quando o C9 chega sobre a membrana celular, o C9 ele completa esse orifício que nós estamos vendo aqui, ó. Isso aqui vai fazer o quê? Lise, o influxo, né? Vai fazer com que saia daqui de dentro líquidos dessa célula e essa célula vai morrer. Então, essa é uma célula bacteriana. Mas você poderia dizer assim, professor, dá um exemplo aí para nós aí de uma célula humana. Então, vamos pensar assim, ó. Existem várias situações que isso possa ocorrer. Vamos falar duas, que nós já falamos para vocês em sala de aula. Uma delas chama-se anemia hemolítica. Hemólise, destruição. Por que isso ocorre? Poderá ocorrer com as nossas hemácias. Vamos ver uma situação em que nós falamos para vocês a respeito do RH, né? RH negativo, lá na mãe. Mãe RH negativo, cujo primeiro filho seja RH positivo, a mãe pode produzir anticorpos para neutralizar esses anticorpos positivos que está passando através do cordão umbilical da mãe para o filho, da filha para a mãe. Então, anticorpos. Esses anticorpos são normalmente da classe G ou da classe M. Bom, nós já vimos isso. Vai se depositar então sobre quem? Sobre a nossa hemácia. Por que isso? Porque aquele fator RH está sendo usado como um antígeno, né? Então, se ele está sendo usado como antígeno e as nossas hemácias estão cheias de anticorpos também sobre ele, fixa complemento. Fixou o complemento, lise celular, destrói a hemácia. Então, você vai ter uma anemia hemolítica. Por isso que os nenéns, muitos dos nenéns, nascem aquele amarelo, né? Aquele amarelo canarinho, igual a camisa da seleção brasileira, fica bem amarelão. Por quê? Porque houve uma destruição das hemácias devido ao fator RH, e aí entra quem? Complemento,
entra quem? As imunoglobulinas, e isso faz com que haja esse MAC, né, complexo de ataque à membrana, formando esse poro que nós estamos vendo aqui, sobre quem? Uma hemácia, por exemplo. E vai destruir a hemácia, nós temos anemias hemolíticas, que eu vou ter o prazer de apresentar para vocês melhor o semestre que vem, e assim Deus queira, na nossa cadeira de hematologia. Então, esse é um. Outro exemplo, alguns antibióticos que a gente possa tomar, que a gente toma, ou alguns medicamentos da pressão, eles também podem se depositar sobre a membrana celular, de uma hemácia, por exemplo, e esse depósito sobre a membrana celular do nossa hemácia, ao ataque do complemento, porque aquela foi fixada o complemento pelas nossas imunglobulinas G ou M, isso também causa uma anemia hemolítica medicamentosa. E são dois exemplos que eu estou dando para vocês. Então vai depender muito do que? Das vias. Pode ser a via alternativa, pode ser via clássica e pode ser a via comum. Então aqui na via alternativa, né, também é a mesma situação que nós falamos lá. Eu falei para vocês que eu não quero que vocês decorem isso, mas eu gostaria que vocês entendessem por que isso, porque nós vamos estar dosando a fração C3 e a fração C5 do complemento. Então, em algumas doenças, o médico pode estar solicitando para nós que dose a fração C3 e a fração C5 do complemento. Tá? Então, todas elas vão fazer o que? Lá no final, independente da via, isso, ó, destruição lisicelular, né? Que são esses poros aqui, ó, né? Complexo, MAC, né? Complexo de ataque à membrana, vai formar esses poros. Aqui uma célula nossa, né? Então ela está destruindo, então eu estou tendo uma hemólise, né? Então, se é uma hemácia, eu estou tendo uma hemólise dessa hemácia, então eu vou ter normalmente as anemias hemolíticas. E são várias que a gente vai aprender a respeito disso. Olha aqui, ó, isso aqui é uma célula bacteriana, olha lá o tanto de complexo de ataque à membrana, que é isso aqui, ó, né? Que formou o complexo de ataque à membrana, fez isso, fez esses poros e elas romperam. Mesma situação aqui, uma bactéria gram-negativa, né? Uma bactéria gram-negativa. Vamos dar o nome de uma? Escherichia coli, por exemplo, né? Vocês vão cansar de ouvir esse nome, né? Numa infecção urinária, ela também pode fixar o complemento para ajudar a destruir essas bactérias, né? Então, a função dela é isso. Então, quais são as funções mesmo do termo complemento? São opsonização. Fazem também quimiotaxia. Elas sinalizam, né, através do C3 e do C5, que são as frações do complemento que vocês vão dar uma olhada melhor, né? Elas sinalizam para o local da inflamação. Para trazer quem? Mais neutrófilos para esse local. Quem são os neutrófilos? São as nossas células fagocitárias, são as respostas da nossa imune, né? Que vão fazer a estimulação da nossa resposta inflamatória, consequentemente a lise celular, destruição. Destruição. Então, um dos promotores da quimiotaxia é essa fração aqui, ó, C5A, proveniente do complemento, dado que os glóbulos brancos se deslocam atraídos por algumas proteínas do complemento. Então, além da vasodilatação, da diapedese, quando há a formação daquele complexo lá, o C5 ele faz isso, ele atrai mais glóbulos brancos. Então, às vezes o médico está diante de um processo inflamatório agudo e ele for reumatológico e na reumatologia tem muito depósito dessas imunoglobulinas sobre as nossas articulações e causa destruição da articulação, ele quer ver como é que está o C5. Se o C5 está muito alto, significa que você tem uma resposta inflamatória. Então, aquela medicação que ele está te dando, né, para uma doença como artrite reumatoide, de repente não esteja fazendo efeito, tá? Ou se está sendo consumido. Então, essas situações é que ele vai tá olhando e vai estar falando para o paciente uma melhor maneira de ele tratar esse paciente, né? Então, lá no fundo, nós queremos que haja essa destruição dessas células.
Então, esses efeitos biológicos, diante de um processo inflamatório, né? Então ela faz parte do processo inflamatório, ela faz essa opsonização juntamente com as imunoglobulinas para fazer o quê? A destruição daquela célula. Aqui nós temos a cascata da coagulação sendo ativada pelas imoglobulinas sobre uma célula. Houve uma quimiotaxia dos nossos neutrófilos, né? Uma quimiotaxia. Então, esses neutrófilos estão fazendo um processo inflamatório, né? Atraídos pelas frações. A opsonização, como também nós já falamos, né? Que elas tornam essa bactéria, né? Elas envolvem elas para elas serem melhor fagocitadas pelas nossas células bacterianas. Provocam a lise das células, elas formam um poro nas células e, consequentemente, elas são destruídas. Efeitos biológicos, nós já falamos também ali, ó, mostrando isso, né? Essa opsonização. Então, nós temos a bactéria, nós temos ela aqui, o macrófago vindo fagocitar, e ela está sendo usada para que ela se torne mais facilmente fagocitada. A liberação de C5A, que ele está ativando, né, está chamando muito mais neutrófilos para essa região. Se nós fôssemos fazer agora um final do que nós falamos até agora, assim, dessa cascata, nós estamos vendo a nossa membrana plasmática aqui, a deposição das frações do complemento porque eles foram ativados, o C5 que ele está sendo liberado aqui, ele está ativando mais, trazendo mais neutrófilos, e uma vez formado esse complexo C5A, C5B, que ativa C4B, 2A, 3B, essas frações, quer dizer, elas foram quebradas, eles atraem os outros complementos, do C6 até o C9. E quando ele está formado com o C9 é que fecha, ó. C5, C6, C7, C8, C9. Ele que fecha. Então vai ter uma lise celular, que também é chamado de MAC, complexo de ataque à membrana. Se ele faz isso, né, através das nossas imunoglobulinas, nós temos então a destruição celular, como nós estamos vendo aqui, ó, lise celular. Algumas atividades, olha aqui, nós temos aqui quem? Esse é o lúpus eritematoso sistêmico, né? Sistêmico que ele pode dar em toda a região do corpo. Então, essas atividades biológicas, elas podem ser atraídas pelas nossas células e está fazendo uma destruição da célula. Isso quem é que está fazendo? É as nossas células de defesa, que foram sinalizadas e elas estão fazendo esse ataque à nossa membrana, né, a nossa pele, ó. Então ele faz parte dessas reações inflamatórias que algumas vezes pode ser extremamente prejudicial para nós, né? O C3 ele já está relacionado com a atividade de opsonização e fagocitose, e isso é muito importante, por quê? Porque aquelas bactérias que eu já falei para vocês, a Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae e Meningitis meningocócica, elas têm cápsula. E se elas têm cápsula, elas são antifagocitárias. Se um paciente nosso tem uma deficiência das frações do complemento, esse ataque à membrana, que vai ajudar a matar essas células, elas não estão boas, têm deficiência, então vai comprometer as nossas defesas contra essas 3 bactérias que são altamente letais para nós, né? Pneumonia, gripe e meningite meningocócica, que vocês devem estar vendo isso na microbiologia. São altamente prejudiciais a nós. Então, nós precisamos que essas frações do complemento estejam, né, em boas condições. Mas existem doenças que nós temos uma deficiência delas. Aqui está mostrando o que cada uma delas faz. Qual é o efeito? Quando há um acúmulo dessa fração, nós temos quem? O edema. Quando tem essa fração C3A, ela pode causar desgranulação de basófilo e mastócito, ela faz a vasodilatação, ela ajuda a fazer a vasodilatação, consequentemente nós temos uma situação complicada que é a anafilaxia, choque anafilático. O C3B, quando depositado sobre a parede celular, ele ajuda a fazer a fagocitose. E assim sucessivamente, ó.
né? Essa fração C5, né, que são duas frações que são importantes, é a fração C3 e a fração C5, ela está relacionada com a anafilaxia, está relacionada também com o processo inflamatório. Eles estimulam, ajudam o processo inflamatório. Aqui nós temos aqui algumas deficiências do complemento que podem levar a algumas doenças, como angioedema hereditário, né, que é um inchaço que a pessoa pode apresentar, principalmente no rosto e nos lábios, que é uma deficiência dessas enzimas do fração do complemento. As doenças de imunocomplexos, que nós vamos olhar mais à frente, quando nós falarmos em imunocomplexos, que são resultados da ação do antígeno e do nosso anticorpo, isso pode ficar na circulação sanguínea, isso ele pode ficar vagando pela nossa circulação e pode cair, por exemplo, sobre uma célula renal. Isso pode causar uma reação complexa lá no rim, causando lesão renal e, consequentemente, destruição do rim. Isso também pode ocorrer nos pulmões, causando uma pneumonite ou uma inflamação renal. Algumas infecções bacterianas piogênicas, né, que elas podem causar nós, porque muitas vezes o paciente nosso tem uma deficiência de C3 e, consequente, não tem opsonização. Por isso que eu falei, ó, C3 e C5 são importantes, eu tenho que saber o que cada uma dessas frações faz. Opsonização. Como não tem essa opsonização, e essas células são células que têm cápsula, por exemplo, dificulta a fagocitose. Então, são pessoas que muitas vezes têm infecções piogênicas recorrentes. Deficiência da adesão leucocitária, né? Os leucócitos não conseguem sair de dentro dos vasos, consequentemente, há uma diminuição da fagocitose. Infecções e repetições, isso pode ocorrer. Uma hemoglobinúria paroxística noturna, que é uma deficiência que tem isso. E o que acontece isso? Durante o dia, o paciente urina normal, limpinho, clarinho, bonitinho. Chega à noite, ocorre só hemoglobinúria, né? Há uma destruição da hemoglobina e isso vai aparecer uma urina avermelhada com sangue. Ele causa essa destruição. Vocês vão ver, agora acho que na quinta ou sexta fase vocês já vão estar vendo isso aí, quando vocês estiverem vendo urinálise. Septicemia causada por Neisseria. Pô, muitas vezes o paciente está com um ataque de Neisseria meningocócica e os médicos pedem para nós fazer um exame do líquido espinhal, né, do líquor, e nós não achamos bactéria nenhuma no líquor, o líquor está limpinho. Mas se a gente for olhar a pele do paciente, está cheio de petecas, porque houve uma septicemia por Neisserias. E isso pode causar, na maioria das vezes, a morte do paciente. E por que isso pode ocorrer? Pode ser que o nosso paciente tenha uma deficiência disso, ó, de todas essas células que levam à formação do MAC na Neisseria. Então, não consegue matar a Neisseria. Então, são deficiências que isso pode ocorrer. Por isso é importante a gente estar estudando, sabendo como que ocorrem essas doenças. Então, nós temos as doenças infecções microbianas recorrentes, geralmente bacterianas. Então, o complemento, os níveis de complemento, eles podem estar diminuindo. Então, se está diminuindo o nível, pô, eu tenho meu complemento normal, vamos supor que é de 100 a 200, está com 50, então ele está abaixo. Por que ele está abaixo? Porque ele está sendo consumido. É porque eu tenho, então, uma infecção bacteriana. Nas doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico e nas vasculites, isso também ocorre. No angioedema hereditário, angioedema adquirido. Doenças no rim, nas glomerulonefrite, uma nefrite lúpica, uma nefrite membranosa, uma nefrite por deficiência de IgA ou por IgA. Isso aqui causa muito, ó, a gente, na nossa atividade laboratorial, a gente vê muitos pacientes que estão sofrendo de diálise, né? Vão para hemodiálise, porque tiveram um aumento da imunoglobulina da classe IgA, e essa classe IgA não fixa o complemento, mas isso faz com que as nossas células de defesa ataquem o rim, e essa pessoa vai para uma insuficiência renal
e às vezes para um transplante renal. Na desnutrição, na sepsemia, na doença do soro, que é formada por imunocomplexos, nós vamos ainda ver isso aqui um pouco mais na frente. Assim como eu falava para vocês, olha, tem o complemento, hoje nós estamos falando do complemento. Agora, na doença do soro, eu também vou estar falando para vocês. Em termos de laboratório, existe uma reação chamada reação de fixação do complemento. Essa é uma reação que hoje a gente quase não faz mais, esse tipo de reação, hoje já existe outro, mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, a gente pega o soro do paciente e a gente vai fazer o que com o soro do paciente? A gente vai inativar o complemento. Tá? Por quê? Porque normalmente essas reações são feitas com hemácia. E se eu coloco o complemento, esse complemento vai, no caso aqui, ele vai lisar a hemácia e o nosso sistema vai estar hemolítico já, né? Então já vai estar hemólise. Mas aqui eu tenho uma figura assim, ó, resultado negativo. Por que o resultado da fixação do complemento? Esse aqui é uma reação que eu estou usando para ver se uma determinada doença. E nessa doença que fixa o complemento, eu estou colocando aqui hemácias. Ó. Pode ser hemácias de pombo, pode ser hemácias humanas. Mas esse resultado deu negativo. Então, naquelas plaquinhas que a gente usa no laboratório, são as plaquinhas que ela fica nesse tipo assim, ó, de V. Então, há uma precipitação nessa parte aqui. Ó. De quem? Das hemácias que eu estou usando na reação. Mas por que essas hemácias precipitaram e essas outras ficaram como se fosse um tapete? Porque nessas não houve fixação do complemento. Ó. Não tinha complemento, não houve destruição da hemácia. Nessa tinha complemento. E o complemento sob uma célula, no caso, uma hemácia, o que acontece? Lise, destruição. Então aqui houve fixação do complemento. Opa, então ela é um resultado positivo. Tá? Samir? Então, essas situações nós vamos estar olhando quando nós formos então para o laboratório, ok? Opa, saí do ar aqui, tá? Então, quando a gente for para o laboratório, nós vamos estar olhando isso. Talvez a fixação do complemento não, mas umas outras reações a gente vai estar falando, ok? Então, na aula de hoje, seria isso que nós estaríamos falando. Depois disso, nós iríamos então para o laboratório fazer alguma atividade. Essas atividades nós vamos voltar a fazer assim que a Uniplac voltar às atividades normais. Tá? Essa parte, que nem eu falei, é realmente um pouquinho chata, mas nós vamos ter que estudar, 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 estudar. Livro, a biblioteca está fechada. Até não sei se a biblioteca está fechada. Mas vocês têm como baixar através da internet alguns livros que vocês podem estar olhando de imunologia. Tá certo? Então, eu vou postar isso para vocês e ficarei à disposição de vocês. Então, mas só às terças-feiras? Não. Qualquer horário que vocês entrarem em contato comigo por e-mail ou WhatsApp, e assim que eu puder, evidentemente, eu vou estar dando a resposta para vocês. Então, compromisso que vocês têm comigo, tá? Vão avisar a turma. A participação e engajamento da turma. Eu preciso disso, tá? Não é que eu preciso, na realidade quem precisa é vocês. Mas a Uniplac vai estar olhando isso até para fazer o nosso pagamento. Porque eu não sei se ela vai abater de vocês, né? Se elas abater de vocês, consequentemente, eles vão abater de nós. Mas ninguém aqui está... Eu não estou preocupado com o recebimento, eu estou preocupado com o ensinamento. Evidentemente, eu tinha programado totalmente diferente, não só eu, todos os professores, mas infelizmente isso ocorreu. Então, avisem seus colegas que vai estar à disposição durante 15 dias essas aulas, depois eles vão sair de lá, para não estar ocupando muito espaço, eu não quero que isso também fique muito tempo, para que vocês tenham 15 dias tempo suficiente para olhar. Tá? 15, 20 dias, mais ou menos, isso a gente vai deixar lá. E na terça-feira que vem, avisarei vocês com antecedência para nós fazermos uma provinha aqui por esse canal. Vocês vão responder e eu vou saber quem respondeu ou não. Desculpas para não fazer a prova? Acho que não tem. Mas se tiver, por favor, apresente isso, né, por e-mail para nós, para que nós possamos apresentar também para o professor Alexandre para conhecimento dele,
para nós apresentarmos isso depois para a Uniplac. Ok? Então, por hoje é só. E numa outra aula que a gente vai estar falando com vocês, assim, por esse canal, nós vamos estar apresentando algumas doenças que vai usar tudo isso que nós falamos, tá ok? Então, boa noite e fique com Deus. Obrigado.